Nossa conversa de hoje será sobre a morte das baleias, sobre a ecologia, sobre os mares e principalmente sobre os sistemas que nós devemos tratar com muita cautela para que não haja desequilíbrio nessa vida natural e orgânica maravilhosa que existe no mundo. O nosso papo vai ser com Bárbara Veiga, uma moça simpática, jovem, mas que conhece uma grande parte do mundo, correndo atrás de registros que ela mesma faz, tanto por filmes quanto por fotografias, dentro de uma luta interessantíssima que ela mantém sistematicamente a respeito do movimento ecológico e principalmente da proteção de diversas espécies da natureza nesse planeta que nós habitamos. Tudo bem com você, Bárbara? Tudo ótimo. Que bom estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história com você aqui no Menorá. Comigo e com uma porção de gente, que você nem imagina quanta gente te ouve, te vê através desse canal simpático, que é o canal 14 da NET, e também através do Menorá na TV, que a partir desse momento está entrando no ar mais uma vez. Menorá é a revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, você faz uma viagem pela Áustria. Vai conhecer o povo em seus palácios. Vai entender por que judeus austríacos são mais sefaradim que ashkenazim. Além de conhecer um sobrevivente do Holocausto que falou pela primeira vez com a imprensa. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Bárbara, você é jovem, você ainda é uma moça, mas que tem uma grande experiência com esse seu sorriso brilhante, esses seus dentes que parecem estrelas no céu, esses seus olhinhos bem morenos e esse seu cabelinho curto. Quando é que você saiu do Brasil pela primeira vez? Quantos anos você tinha e o que é que você foi fazer no exterior? Bom, muita gente fala, né, mocinha, mas eu sou brava, viu? Eu sei. Se tiver que lutar, eu vou lutar. Você é boa na queda de braço. Faço Kung Fu, gosto muito do esporte. Bom, meu engajamento começou aqui no Brasil em 2004. Eu primeiramente me envolvi com a ONG Greenpeace. E quando eu saí daqui foi para trabalhar numa campanha baleeira no Caribe. E o que acontece lá, o que acontece todos os anos, na verdade, uma comissão internacional baleeira, onde se discute a cota de baleias que pode ser caçada a cada ano, né? Com o intuito de pesquisa científica, que é o que se diz, mas na verdade essa carne é comercializada na maioria dos países, certo? Então, essa foi a minha primeira missão, digamos assim, eu acho que eu tinha 21 anos. E existe a possibilidade dos mares perderem suas baleias? É por isso que há uma cota fixa ou ajustada para que as pessoas possam caçar as baleias, é isso? Existe a possibilidade da extinção das baleias nos mares do mundo? Os oceanos já estão enfrentando a extinção de diversas espécies, né? Assim, as baleias estão ameaçadas já, quer dizer, é uma coisa crítico, né? É um caso crítico, mas o que essa moratória faz é tentar controlar o número de baleias que são caçadas. Só que, na verdade, não existe um controle, né? No momento que eu fui fazer uma campanha na Antártida, por exemplo, não havia uma polícia, alguém que pudesse saber exatamente quantas baleias são mortas. Assim, existe um número de mais ou menos 1000 baleias que podem ser caçadas. E né? quem é que, de repente, conta essas baleias mortas por aí? Ou, como é que funciona? Alguém já foi preso porque matou mais baleias do que podia? Ou, na verdade, o que acontece são denúncias que você e outras pessoas fazem quando atravessam esse tipo de caminho nesse trabalho? Como é que funciona? Explica, porque as pessoas têm muita distância, principalmente vivendo num centro como o Rio de Janeiro, como São Paulo, enfim, em centros
densamente povoados, no asfalto, as pessoas não têm muita ligação com a questão da ecologia, com a questão da preservação das espécies, seja na natureza, vamos dizer assim, na natureza, na terra mesmo ou no mar. Eu acho que vale a pena você dar uma ideia para a gente, em primeiro lugar, como é que você se engajou nisso? Com 21 anos, provavelmente você já vinha de antes com algum tipo de sentimento, e é bom você contar essa história e depois falar um pouquinho disso que eu te perguntei com relação a como se pode fazer efetivamente um controle contra aquelas pessoas que se excedem diante da lei que permite um número específico. Eu comecei a fazer esse trabalho de justiça ambiental, digamos assim, aqui no Brasil, no Rio. Eu, junto com outros amigos, fizemos um grupo para poder criar uma espécie de mutirão mesmo nas praias selvagens do Rio de Janeiro para tirar os lixos das praias. Quantos anos você tinha nessa época? 17, 18 anos. Certo. Né? Então, sempre gostei de natureza, sempre gostei de acampar, gostei de fazer longas caminhadas. Então, esse era o meu hobby. Ficava triste de ver a tamanha poluição e descaso com os lugares mais fantásticos da cidade. E aí, achei que podia colaborar dessa forma. Só que chegou um ponto de que eu vi que isso não era suficiente, né? Assim, não tinha como eu fazer uma educação ambiental, transmitir uma mensagem, né, de problemática ambiental, limpando as praias do Rio de Janeiro, né? Então eu procurei me envolver com outras ONGs e buscar um caminho, assim, onde eu pudesse ver eficácia nas minhas ações, né? Bom, e aí como é que foi o primeiro contato com alguém que efetivamente pudesse te introduzir num ambiente de efetivo serviço à natureza, vamos dizer assim? Eu procurei mesmo participar de palestras, de conferências, e foi lá que eu conheci, na verdade, um campaigner que era de nuclear, contra a energia nuclear, do Greenpeace, e foi através dele que eu tive um canal no Rio de Janeiro. Apesar de ter sido no Rio de Janeiro, ele era de Porto Alegre, e eu falei, como é que eu faço para me envolver, como é que eu faço para fazer a diferença? E foi só depois de um ano que eu consegui, de fato, entrar em contato com o grupo local e começar a fazer parte das campanhas que ia, enfim, tanto de oceanos como de florestas, alimentos transgênicos, enfim, abordava uma série de assuntos interessantes que me interessavam. O que acontece nos oceanos é uma coisa muito séria, porque não existe um controle. Sobretudo em regiões inóspitas, onde poucas pessoas têm acesso. O peixe atum, ele está em extinção. Eu, ainda com o Greenpeace, fiz uma ação, umas atividades no mar Mediterrâneo. E existem certas áreas, por exemplo, em Malta, na costa da Líbia e nas redondezas, onde vão embarcações para lá, embarcações ilegais que mudam o nome, a cor do barco e operam ali ilegalmente. Então, por mais que passem outros navios e outras embarcações, não existe um controle realmente do que acontece. Então, todo aquele atum que está ali, né, que é colocado dentro daquelas fazendas, são levados diretamente para a Ásia, que é o mercado consumidor de maior potência, né, dos oceanos, digamos assim, do mercado dos peixes, né, frutos do mar em geral. Vai diretamente para lá e pronto, é assim que funciona, não existe um controle de número. Eu me lembro que, por exemplo, em Sri Lanka, já numa viagem particular, eu via carros e caminhões indo e vindo, e saindo atum, indo e voltando, e fiz uma reportagem para tratar esse assunto, né? Porque não existe um controle. Então, o que eu achei muito interessante me envolver com ONGs que fizessem um trabalho de justiça mesmo nos mares, né? E para poder tentar fazer, não um controle, mas acabar mesmo com esse tipo de atividade. Na verdade, o teu trabalho é um trabalho de denúncia. É um trabalho de denúncia. E é um trabalho jornalístico. É um trabalho jornalístico. Muito bem, você se engaja nessas ONGs, elas te convidam, te contratam, você entra no sistema de viagens onde vocês vão para um determinado local procurar saber o que é que está sendo feito lá e efetivamente denunciar quem está operando de forma equivocada ou, vamos dizer assim, excessiva. E eu volto a perguntar, a tua primeira viagem, você se engajou? E o que aconteceu nessa viagem? Como é que funcionou esse tipo de trabalho seu? E o que você aprendeu? Bom, a princípio eu fui convidada para embarcar na campanha em proteção à floresta amazônica. E o que eu pensava que ia durar apenas alguns meses se tornaram anos, né?
E em seguida dessa campanha na Amazônia... Quanto tempo você ficou na Amazônia? Foram 4 meses de campanha, de 3 a 4 meses de campanha. E por que você diz que durou anos? O que durou anos foi o efeito do trabalho, é isso? Porque na verdade... Vocês voltaram várias vezes lá? Eu pensei que ia ser só essa campanha da Amazônia, né? Eu não sabia que eu ia chegar tão longe, para lugares tão distantes, e trabalhar com causas tão profundas. Porque com esse mesmo grupo que começou na Amazônia, você se dirigiu a uma série de outras áreas do mundo. Outras atividades. Então conta essa história, porque isso é interessante para a gente saber. Claro. Então, depois dessa campanha na Amazônia, né, que lá o que acontece é a Cargill, uma empresa norte-americana, atua há décadas sem nenhum tipo de controle, contribuindo com o desmatamento da floresta, né, e atuando com essa plantação de soja, a maior parte dela transgênica, né. Então, houve uma intervenção lá para tentar acabar com a atividade da Cargill, né. Ela ficou inoperante por um tempo, mas depois voltou em atividade. Você, pelo que você andou vendo por aí, as autoridades são coniventes com as empresas? Existe muita corrupção? Ou, ao contrário, é por ignorância mesmo que as coisas não são levadas a efeito de acordo com o que seria melhor para todo mundo? Olha, infelizmente, a gente vive num país onde a corrupção impera. É uma triste realidade. Então, eu vi muitos sojeiros, né, que tinham um certo poder com a polícia, né? Eles eram coniventes, era nítido isso. Nós fomos agredidos numa dessas atividades, nós esperávamos proteção da polícia e, na verdade, não tivemos, né? E até um certo momento, né, fui agredida, me colocaram no chão, fisicamente, me colocaram no chão, os trabalhadores da Cargill, né, e tudo que nós tínhamos feito era pelo menos colocar um banner para alertar a população sobre aquela condição ali. Só que as pessoas precisam daquele trabalho, é uma situação muito delicada. Quer dizer, eles não importa para eles vivem do trabalho irregular. Eles vivem daquele trabalho. Eles precisam trabalhar, manter as suas famílias. Então não importa se a floresta está sendo desmatada ou não. Então como educar essa pessoa, né? Como mostrar para ela a realidade, né? O que está acontecendo hoje, o que pode vir a acontecer com a floresta daqui a 10 anos, 15, 20, 100, se ainda estiver aqui, né? Para contar essa história. Então é muito delicado, porque eles não têm a noção da dimensão do problema. O próprio trabalhador não tem a noção do mal que ele está causando, mas por outro lado ele precisa do salário que ele ganha para poder sustentar suas famílias. Contato com os índios na Amazônia, conta um pouquinho disso para a gente. Claro. Esse primeiro contato que eu tive na Amazônia foi em 2006. Foi um contato muito curto e eu quis explorar um pouco mais. Então, eu resolvi fazer uma campanha autônoma, né, indo para lá e explorando 3 tribos indígenas. Indo para lá sozinha? Indo para lá com um grupo de pessoas, seu, mas por conta própria. Por conta própria, certo. Sim. E eu fiquei cerca de um mês na floresta, né, na parte do Acre. Isso é preciso pedir permissão aos índios? Você vai chegando e vai sendo recebida? Qual é a formalidade ou informalidade que existe nesse tipo de atividade? É extremamente importante respeitar o território indígena e, sim, é preciso entrar em contato com eles antes para poder perguntar, né, se a gente pode ir para lá, se eles permitem serem fotografados, filmados. A minha ideia era fazer um trabalho fotojornalístico e mostrar a realidade deles, a urgência que eles têm de preservar a sua cultura, de preservar a sua região e ter o seu espaço, né? O problema ali, eu fui para o Peru, né? Eu fui para a Amazônia brasileira com a fronteira no Peru, que é uma das partes da Amazônia que ainda está um pouco protegida, mas não tanto, né? Não tanto quanto deveria, né? Quando estava antes. E para mim foi muito impressionante, né? Porque ainda existem grupos dos índios isolados, né? Que não querem ser contactados. Existe uma floresta densa ainda preservada, só que as milícias querem invadir, querem ocupar, né? E esses índios isolados, por exemplo, eles estão desesperados, porque eles não querem ser contactados, eles não têm para onde ir, então estão fugindo sem ter Quando vocês terra. Estão fugindo, eles estão se internando mais e mais na selva, é isso? Cada vez mais longe da civilização. Eles estão buscando ficar cada vez mais longe, mas eles não estão conseguindo, eles estão se aproximando da civilização, porque o espaço que eles costumavam estar agora já está sendo ocupado. Na verdade, a civilização está se aproximando deles, de uma maneira
não permite a eles nenhum tipo de manobra para se desviar disso que eles não querem, com o que eles não querem ter contato. Exatamente. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Nós temos mais 2 blocos para bater papo e eu quero que você aprofunde um pouco essa tua relação com os índios da Amazônia, porque é um assunto muito interessante. Eu tive a oportunidade de ir ver uma exposição de fotografias sua em São Paulo e eu vi o carinho expresso nas clicadas que você deu com relação principalmente aos índios, e eu quero que você conte isso pra gente um pouquinho. Tá legal? Ok. Não sai daí, já voltamos com Bárbara Veiga e a experiência que ela tem, não só no combate à manutenção da boa ecologia no mundo, mas principalmente com o trabalho que ela fez na Amazônia e nos polos. Nós vamos conversar sobre isso e daqui a pouco voltamos com Bárbara Veiga. Não saia daí. Eu acho que o interesse por ecologia surgiu através de um pôster de baleia azul que eu tinha no meu quarto. Éramos eu e alguns amigos que fazíamos a limpeza nas praias, retirando os lixos mesmo das areias. Mas só que eu senti que, de alguma forma, limpar as praias do Rio de Janeiro, do meu bairro ou das redondezas, não ia ser suficiente. A única referência que me veio à cabeça foi o Greenpeace. Foi lá que eu comecei a minha jornada como uma ativista. E o que eu pensava que ia ser só alguns meses, acabaram se tornando anos. Fiz a transição do Greenpeace para a ONG Sea Shepherd. Eu fiquei curiosa, eu falei, mas o que deve ser trabalhar com Paul Watson, né? Esse cara que dedica a sua vida pelo meio ambiente. Eu me inscrevi pela internet mesmo. Eu recebi uma ligação e aceita nessa seleção, apesar de eu já ter tido experiência em outros navios. Era uma outra organização, embarquei nessa campanha para a Antártida. Na verdade não foi só uma, foram 2. Também trabalhei na campanha em proteção ao atum no Mar Mediterrâneo, uma campanha que durou menos tempo, mas que foi super eficaz. E a última campanha que eu trabalhei foi a campanha em Faroe Islands, na ilha de Faroes. Estava trabalhando com outro ativista, Scott West. E eu tinha que fingir que eu era uma turistona ali, desfrutando daquele lugar, quando na verdade eu estava entrando em contato com pessoas que realizavam o massacre das baleias piloto. A cada suspeita que eu tivesse, ligava para o navio imediatamente, falava, olha, 5h30 na praia de Mar de Vago. Nesse período que nós estivemos lá, não houve nenhuma caça baleeira. Então foram 7 anos fora do país, atuando em diferentes missões, trabalho de educação que deve ser feito no quesito social, se tornou uma urgência para mim também. E eu finalmente decidi voltar para o Brasil, eu decidi ir para a Amazônia, retornar ao lugar onde realmente tudo começou, né? Eu estava lá em 2006 com o Greenpeace, e fazer um trabalho autônomo, um trabalho onde eu pudesse encontrar os índios, entender através da urgência deles, quais são os métodos para serem utilizados para salvar a floresta. Não só a floresta, mas também a vida deles naquele ambiente. O ativismo ele faz parte de mim, né? É uma extensão do que eu sou, é o que representa a minha personalidade, o meu caráter, a minha busca. Não necessariamente estar subindo, escalando um prédio, sendo presa, mas lutando pelos meus ideais, meus princípios, que eu acho que são relevantes para um futuro melhor, né, para todos nós. Onde eu nasci, me criei e dela não saio não. É minha terra natal, é terra do meu coração. Bárbara, conta para os nossos telespectadores a tua relação com os índios. Você chegou a bater papo, a conversar, a interagir, a trocar informações, experiências? Conta pra gente.
Bom, o tempo que eu fiquei com os índios foi muito especial, né? Eu aprendi muita coisa sobre questões humanas, sobre respeito, tanto nas relações de um ser com o outro, como também com as coisas que estão em volta da gente, né? Eu sempre tive um amor muito grande pela ecologia, pela natureza, mas eu acho que essa experiência foi muito peculiar, porque eu seguia de manhã até de noite a rotina dos índios, né? E uma das tribos que realmente me tocou foi a Runicuim, onde eu tive a oportunidade de conhecer bem de pertinho a cultura deles, né? Assim, eu me lembro que eu ia um pajé, né, um líder espiritual, chegou, não, vem aqui, e caminhou comigo pela floresta explicando o poder medicinal das ervas e o que ela servia para cada coisa. Isso aqui é para dor de dentes, isso aqui é para dor de cabeça. E eu fiquei muito impressionada, né, assim, porque nós pensamos que sabemos de muitas coisas, né, mas no momento que a gente vai para um lugar onde a gente desconhece e vê tamanho poder, né, é realmente impressionante. O que você chama de poder? O poder do controle da natureza a partir de coisas muito simples? A que você está se referindo exatamente? Bom, eu me lembro que eu tive uma experiência com os mosquitos muito engraçada, porque, bom, eu sou carioca, sou da praia, né, eu gosto de andar com havaianas, com chinelos, ficar à vontade. Só que na floresta não é possível ficar tão à vontade quanto as praias do Rio de Janeiro. Então pra eu nós. fui... Exatamente. Mas para eles é até mais possível do que para nós aqui. Para eles claro, claro. Então eu me lembro aqui de um episódio onde eu estava com manga comprida, calça comprida, mas eu estava de chinelo. Né? Sempre gostei de ter contato com a terra, né? Mas quando eu cheguei ali, eu fui completamente devorada pelos mosquitos. Meu pé ficou imenso, eu fiquei com o pé inchado, com dor. Então eu vi como eu sou frágil. Né? Agora, curiosamente, os mosquitos não atacam os índios, é isso? Ou eles usam alguma proteção herbal, natural, que os defende dessa dificuldade? Não, o urucum é um grande repelente natural, mas eu aprendi bastante, respeitei bastante a floresta depois da minha experiência, meus pés ficaram bem doloridos mesmo. Então, isso foi um pequeno exemplo, claro, né? Mas eu acho que muito além disso, a força da floresta mesmo, né? E eu não entendo como tem pessoas que não conseguem respeitar isso, né? Porque se entregam à economia contemporânea e não pensam no futuro, né? Não pensam o que aquilo ali pode nos dar muito mais, né? Do que a gente desmatar e acabar. Ela viva pode nos oferecer muito mais do que morta. Então, acompanhar o cotidiano dos índios, né, e clicar a intimidade deles, foi uma coisa assim única, né, porque não é simplesmente mostrar a arte, né, a tecelagem, as miçangas, né, toda aquela relação também familiar, né, de união. Uma das fotografias que você tirou que me impressionaram bastante é a fotografia de uma mãe índia dando banho na sua filhinha com uma caneca. Eu queria que você contasse como é que você chegou a imaginar que aquela seria uma foto bacana, como realmente ficou muito especial. Esse dia tinha chovido muito, muito. Eu estava próxima à cidade de Jordão, uma cidade onde as pessoas ainda morrem por desnutrição e por não saber fazer o soro fisiológico. Então, por diarreia, enfim, outras dificuldades. Que choveu bastante, então nesse dia eu tive que dormir na casa da irmã de um dos índios, né, que era um pouquinho mais protegida. E lá eu instalei a minha rede e eu vi que havia esse momento, eu não sei, foi quase que instintivo, né? Eu comecei a tentar me comunicar, conversar. Normalmente, assim, algumas índias são mais tímidas, então eu respeitei esse tempo. E nós estávamos jantando e, de repente, no meio do jantar, ela pegou essa cumbuca para poder dar banho na filha dela. Um dia quente, né? E era um lugar assim, né? A casa era só um espaço, né? Assim, ali onde todo mundo dormia, comia, tomava banho. Um cômodo. Era um cômodo só. Então foi um momento muito, muito íntimo, né? E eu procuro retratar isso nas minhas fotografias, né? Assim, fazer aquela apuração daquele momento de uma forma natural. Eu gosto de quase que me esconder, assim, quando eu estou fotografando, né? Eu não gosto de que as pessoas se sintam intimidadas ou invadidas, especialmente... Porque realmente, né, a máquina fotográfica na mão da gente é uma arma. Uhum. E uma arma poderosa que realmente assusta certo tipo de gente.
principalmente pessoas que não estão acostumadas a serem perseguidas por uma lente, por uma máquina fotográfica e por pessoas curiosas, porque realmente, no final das contas, todos nós, e principalmente em função da vida que a gente leva na cidade, nós somos muito curiosos a respeito desse tipo de vida nativa no meio do mato. Então, o que te impressionou mais na relação com essa parcela da população brasileira? O descaso, o desrespeito. Eu vi que eles não têm, eles são considerados a minoria mesmo, né? São minoritários. Eles não têm defesa, eles não têm espaço, respeito, eles não têm voz de cidadania, eles não são cidadãos de primeira categoria como qualquer outro cidadão no meio de qualquer rua dessas que a gente transita no dia a dia, é isso? E não só, é muito interessante, né? Porque eu tive a oportunidade também de ver essa questão indígena em outros continentes, né? E é chocante como é semelhante essa relação que se tem sobre a cultura indígena. E se vê a mesma coisa com os maoris, com os aborígenes, né? Eles não têm espaço para poder dar continuidade a essa cultura tão rica, ancestral, e por serem desvalorizados e expulsos da sua própria casa, acabam perdendo sua essência, né? o seu valor. Assim. Isso é um caso que a gente vê, né? Assim, eu acho que o Xingu, com a Norte Energia, está aí, né, como um exemplo grande sobre o descaso com os índios, e eles não têm a voz, né? Então, assim, eu acho que isso que é o mais chocante, né? Como é que pode pessoas com tanta cultura não terem espaço para poder continuar difusando esse conhecimento e compartilhando isso com as pessoas de uma forma natural, e eles só querem estar no espaço deles e terem a vida que eles sempre tiveram. Né? Então eu não entendo por que isso ainda não foi feito, né? Assim, por que os governos ainda não levantou os olhos? Qual é a solução na sua avaliação para essa questão? Passa pela educação na escola, passa pela reciclagem da mentalidade das autoridades ligadas ao tema, passa por uma consciência maior dos presidentes da República, ministros, governadores. O que você acha que pode ser feito para, de alguma maneira, diminuir esse gap, esse espaço entre a necessidade do índio preservar a sua condição cultural e a invasão que o homem branco faz das terras indígenas, e sem preservar e sem respeitar a cidadania que também é deles igual? Eu acho que tem várias maneiras, né, de exercer essa mudança, assim, começando pelas autoridades, claro, porque, né, com a posição deles, com o posicionamento deles, uma represa não vai acontecer, não vai ser construída. E como um indivíduo, como cada um de nós, né? Acho assim, como cidadão consciente que quer fazer uma participação importante para a civilização, o movimento de cada um de nós faz a diferença, né? Então, assim, eu procuro, por exemplo, usar os meus talentos para dar voz a situações importantes, a casos graves, situações globais, né? Então, acho que através dos nossos talentos a gente pode dar visibilidade a essas problemáticas. E, é claro, as autoridades têm mais do que o dever, né, de levantar os pauzinhos aí, mexer os pauzinhos para fazer as diferenças e acabar com essas desigualdades, né? Porque o que acontece é uma desigualdade mesmo, é um preconceito e é um desrespeito. Então, o meu interesse de ir para lá, de voltar para a Amazônia e fazer esse trabalho autônomo foi justamente para isso, dar voz desse lado social dos índios e também da floresta, porque na verdade está interligado, né? Assim, o meio ambiente, o homem, um não pode, né? Um tem que fazer um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre um e outro. Então, por isso que eu acho que é tão importante levar os olhos, né? Todo mundo fala da Amazônia, a Amazônia já está, brilha os olhos de todo mundo, mas eu acho que pouco se faz pela região. Pode continuar. Então, eu acho que é relevante, é importante, e se o governo realmente procurar repensar sobre as atitudes que estão sendo feitas agora, sobretudo no Alto Xingu, muita coisa pode mudar para melhor, né? Eu tenho esperança, mas eu acho que é um caminho longo, e é um caminho longo que depende de cada um de nós, cada indivíduo mesmo.
Bom, depois do Xingu, para onde você foi? Bom, foram 7 anos em mais de 50 países, onde eu trabalhei em campanhas diversas, né? Eu comecei pela floresta, trabalhando com a floresta amazônica, mas eu também trabalhei na África, né? Eu percorri um trecho, um veleirinho que eu morei, de 15 pés, 15 metros. E lá eu quis mostrar a pobreza extrema, eu quis mostrar também, mais uma vez, as dificuldades que a sociedade nessas regiões enfrenta, sobretudo no Sudão, onde foi uma região assim, que realmente me tocou. Em Suaquim, por exemplo, eu vi o último porto onde se vendia escravos ainda. Hoje em dia se vê apenas os destroços, as ruínas, né? Mas se sente aquela perda, aquele sentimento mesmo pesado, difícil, de uma sociedade que foi tão massacrada, né, injustamente. Então, fiz esse trabalho fotográfico passando por todo o Mar Vermelho, né, e focando no Sudão, onde eu mostrei também como as mulheres são tratadas, né, nessas regiões. Eu passei por Omã, Iêmen, Eritreia, fui também para Israel, para a Turquia. Como é que as mulheres são tratadas em Israel? Em Israel, eu acho que de uma forma democrática, né? Assim, é um país livre, onde acho que as mulheres podem se expressar abertamente. Então eu não vi assim uma... Por que Israel é diabolizado, na sua opinião, pela mídia? Quando, na verdade, do ponto de vista humano, Israel tem muito mais a oferecer do que todos esses ambientes, essas sociedades às quais você se referiu, não só as mulheres, mas também a toda a sociedade como um todo. Eu acho que uma vez que existe um conflito tão sério, né, que envolve política, religião, conflitos de ideologia, é complicado haver um consenso, né? Então, como é que eu posso explicar? Eu não sei. Você acha que Israel é tratado equilibradamente em relação aos seus adversários pela mídia? Ou Israel é tido como o demônio e os adversários de Israel mais como vítimas? Eu vejo dessa maneira. Eu estou perguntando a você, você sente a mesma coisa? E se você, em loco, verificou que não é bem assim? Ou seja, como é que você equilibrou a relação do que você sabia de Israel e do que você aprendeu em Israel? Eu fiquei muito impressionada. Eu acho que as pessoas... Eu queria desmistificar justamente isso quando eu fui para lá, né? Não só com o trabalho acompanhando como é que as mulheres são tratadas nessa região tão delicada, né, tão frágil, mas também entender como é que as pessoas vivem lá. E eu vi muita riqueza, vi muitas coisas interessantes. Não só da história, mas como pessoas interessantes, pessoas tão inteligentes e bacanas como, né, de qualquer outro continente. E eu não sei por que existe isso, né? Como eu falei, por existir um conflito religioso, um conflito ideológico muito grande, né, disputa de território. Infelizmente, cada um vai ter um ponto de vista, uma visão, né? E aí vai ter o cara e coroa, né? O lado bom, o lado ruim. Eu gostei muito do tempo que eu passei lá, eu aprendi muito. E, enfim, fui do norte ao sul. Com certeza tem muito o que aprender sobre a história desse país tão bacana, né? Tão rico artisticamente também. Para mim foi uma grande surpresa. Não esperava ver tanta beleza por lá. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco com Bárbara Veiga e ela agora, no terceiro, vai contar uma experiência que é única, porque muito pouca gente, e da idade dela, então, muito menos ainda, deve ter visto o que ela viu. Ela fotografou a aurora boreal e ela vai contar isso pra gente no terceiro e último bloco de Menorá na TV, neste momento com Bárbara Veiga. Já já voltamos. O quadro de esporte desta semana traz o 11º Jogos Macabeus Nacionais das Escolas Judaicas no Rio de Janeiro. Confira! No vôlei feminino, a medalha de ouro ficou com as ex-alunas do Liesen do Rio de Janeiro. As meninas do Colégio Renascença de São Paulo ficaram com a medalha de prata, deixando a medalha de bronze para o Colégio Liesen, também do Rio de Janeiro. No jogo de vôlei masculino, todas as medalhas foram para o Rio de Janeiro. O primeiro lugar ficou com a escola Liesen. A medalha de prata
com a Escola Eliezer Marx e o bronze para o Instituto Hort. Porque primeiro a gente começou perdendo, mas depois a gente conseguiu recuperar os pontos. Mesmo não ganhando de ouro, a gente sabe que a gente ganhou, porque a gente se esforçou muito, mesmo não chegando no primeiro lugar. Mas a gente gostou muito de vir até aqui, jogar e competir. No handball eu fiz 2 gols, apesar de ser goleiro. No vôlei a gente fez uma virada incrível. Na outra categoria, infelizmente, a gente não conseguiu, mas está valendo, o importante é participar. O que precisa ter para vencer um jogo de xadrez? Muita paciência e estratégia. Foi nisso que os jogadores da Escola Liesen do Rio de Janeiro apostaram para dar o checkmate no Colégio Salomão Geldman de Curitiba. A chave do xadrez é treino. Então, assim, treinando muito, dedicando muito, tendo dedicação, acho que é a chave para você conseguir um jogo de xadrez. Eu achei que foi muito importante para a minha carreira de xadrezista. Precisa ter cabeça. Tem que ser esperto. Porque se você não for esperto, você não joga bem. No basquete, a disputa aconteceu entre 2 times, o Colégio Israelita Brasileiro de Porto Alegre e o Renascença de São Paulo. O CIB Pro A levou a melhor e garantiu a medalha de ouro, deixando a prata para o Renascença. Foi muito especial, uma emoção muito grande, a gente nunca tinha vindo aqui e de cara a gente já ganhou, então foi uma experiência muito boa que a gente conseguiu. Vamos levar lá para o nosso colégio e para os campeonatos de Porto Alegre. A gente treinou muito, foi bem sofrido, o importante é que veio a realização no final, né? No handball feminino, a medalha de ouro também ficou com o Rio de Janeiro. O Colégio Liesen venceu todos os jogos, deixando o Colégio Eliezer Marx, também do Rio de Janeiro, com a prata, e o Renascença de São Paulo com o bronze. Já no jogo do handball masculino, a disputa foi entre 2 escolas. O Colégio Liesen garantiu novamente a medalha de ouro, deixando a prata para o Renascença de São Paulo. Foi muito especial pra gente, a gente vem treinando desde o começo do ano. Conseguir essa medalha é muito significativo para todo o time. Para o nosso Liesen, que dá muito valor aos Jogos Macabeus. Embora eu não tenha conseguido fazer um gol, minha equipe ganhou e a gente é campeão. A gente esperou tanto tempo para chegar aqui e ser presenteado com essa medalha. Eu tive um esforço, mas não só meu, quanto dos meus companheiros de equipe. E isso não só é um evento esportivo, mas como também é um aprendizado para todos nós. No futsal, os 2 primeiros lugares ficaram com o Rio de Janeiro. A Escola Liesen garantiu o ouro, o Colégio Eliezer Marx a prata e o Renascença de São Paulo o bronze. O resultado se repetiu no jogo de futebol society. O Liesen e o Eliezer Marx também garantiram a medalha de ouro e prata, mas dessa vez o bronze ficou com o Colégio Israelita Brasileiro de Porto Alegre. Foi bem bacana, uma oportunidade que a gente tem, que a escola dá e a gente curte, né? Bem legal. Nas disputas individuais do tênis de mesa, a Escola Liesen dominou os jogos, ficando com a medalha de ouro e de bronze e deixando a prata para o Colégio Israelita Brasileiro de Porto Alegre. Quem participou dos Jogos no Rio de Janeiro adorou representar sua escola e seu estado. Já vinha antes, eu gosto do clima de competição, do clima de todo mundo jogando junto. E eu acho que todo mundo tem o potencial para ganhar. Mas não foram só os jogos que animaram a garotada no 11º Jogos Macabeus de Escola Judaica. Música, agitação, comida típica e muitos adolescentes animaram a festa no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. Já fui corrigido no intervalo. Não é a aurora boreal, porque a aurora boreal é no norte. A Bárbara fotografou a aurora austral, que é no sul. Ela vai contar pra gente. Fala, querida. Bom, eu estava envolvida nessa campanha, foram 2 anos de campanha para atenção às baleias no Polo Sul, certo, na Antártida. E existe uma janelinha entre 59
e 62 graus sul, onde se pode ver esse fenômeno fantástico que é a aurora austral. Explica exatamente o que é que significa isso. Cientificamente eu não vou poder te explicar em detalhes, mas o que você viu? Mas o que acontece é uma formação de nuvens que faz um desenho que se balada pelo céu, umas cores assim que varia entre o verde, o roxo, o rosa, né? E isso acontece nessa janela. Então, foi quase que um momento mágico mesmo, né? Não, foi um momento mágico, definitivamente. Porque, imagina, né? Você vê, assim, uma beleza tão magistral, tão incrível, de forma natural ali. Quer dizer, não entendo por que tem gente que, não sei, não respeita, não valoriza isso, né? Porque é de uma riqueza imensa, né? Então, eu me lembro só de falar, eu já fico arrepiada, já fico emocionada. E sobretudo dessa campanha, né? Porque assim, a rota já foi para fazer o bem mesmo, lutar pelos oceanos, pela vida dos oceanos, no caso das baleias, mas, né, enfim, e chegar ali e poder acompanhar, né? Foi muito engraçado, porque todo mundo estava muito eufórico a bordo do navio, né? E acontece no meio da madrugada, pode acontecer em qualquer momento. Então, na ponte de comando, eu já deixei avisado. Eu falei, gente, por favor, não importa, a hora que for, me liga, me avisa, baixe na minha cabine que eu já vou estar pronta. Eu dormia de roupa já, minha câmera estava do lado comigo, já pronta para isso, só precisava calçar minhas botas e subir as escadas e chegar na ponte de comando. E foi assim, eu fui acordada no meio da noite, fui correndo, durou mais ou menos entre 30 a 40 minutos, aconteceram algumas vezes, porque eu tive que ir e voltar entre a Austrália e a Nova Zelândia para chegar até o território austral para essa campanha, então foi muito especial. E a próxima etapa vai ser a boreal, né? Lá para cima. Lá para cima. E me conta qual é a temperatura nessa região? Olha, eu já enfrentei menos de 40 graus, viu? Ronaldo, não foi fácil não. Os dedinhos congelaram. Bom, eu tive essa experiência na China. Em Harbin, numa cidadezinha entre a Mongólia e a Rússia. Numa ponta da China, que de um lado é a Mongólia, do outro é a Rússia, ali. É uma cidade que foi praticamente formada por judeus que vieram da Rússia em algum momento de ebulição revolucionária, enfim. E eu passei mal. Eu me lembro de ter aberto o vidro do carro onde eu estava, porque eu fui a um cemitério judaico, num lugar inimaginável. Você imaginar que tem judeus nesse lugar do mundo e túmulos e lápides escritas em hebraico, realmente é uma coisa alucinante. E eu me lembro que eu abri o vidro do carro e eu não sei por que carga d'água, eu abri a boca também. E eu recebi um halo de gelo e em meia hora eu tinha 40 graus de febre, pra você ter uma ideia. Uau. Então realmente, para nós que somos tropicais, enfrentar esse tipo de cena, de novidade, enfim, de temperatura, é uma experiência inesquecível, para o bem ou para o mal, não tenha dúvida nenhuma. Eu pergunto a você, o que é que mais te impressionou nas cidades por onde você passou desses 50 países? Cada cidade tem uma qualidade? Uma história, né? Eu sempre busquei muita história de cada lugar, a essência, profundidade. Então eu procurei mergulhar na cultura de cada lugar antes de qualquer coisa, né? Assim, e eu acho que em lugares mais extremos, em lugares assim que eu pouco imaginava, né? Acho que o Iêmen, por exemplo, Omã, né? Eu tive a oportunidade de ir pelas montanhas e caminhar com os locais e conhecer coisas locais, né? Sempre procurei experimentar assim tudo que é muito local mesmo. Nunca Você lembra de alguma paisagem irresistível para você? Que você fotografou e você fica olhando para aquilo e diz, puxa, Deus me botou aqui na frente desse lugar nessa hora e tal. Que maravilha. Eu acho que o lugar, a parte do mundo mais especial foi o Oceano Pacífico, né? E tem as ilhas Pitcairn, que historicamente também é muito interessante, né? Que foram, enfim, descobridores ingleses que foram para Tahiti e se apaixonaram pelas tahitianas e aí roubaram as tahitianas e foram para Pitcairn e lá construíram
uma nova civilização. Eles tinham um conflito com o capitão a bordo do navio. Tem até o filme do Marlon Brando, né, que mostra esse mutirão que aconteceu em Bounty, que Bounty. é o nome Nome do barco. Nome do barco. E aí, enfim, como você sabe a história, afundaram um barco e começaram uma nova vida ali. Então, poxa, pisar naquele lugar de extrema beleza, né, onde eu tive a oportunidade de nadar, mergulhar e conhecer a ilha, que hoje em dia tem 80 habitantes, foi fascinante, foi incrível, realmente incrível. E as conversas com as pessoas? O que é que te chamou mais atenção de toda essa gente com quem você falou, com quem você teve relacionamento, a quem você entrevistou? O que é que você não vai esquecer? Tem alguma frase que você registrou para sempre? Foi em Sri Lanka. Eu tive um momento lá, assim que eu cheguei, eu fui muito bem tratada. Muitos dos velejadores, navegadores que estavam, amigos que estavam acompanhando a jornada aí, de vez em quando esbarravam, encontravam no mar, diziam, não, cuidado, você vai ser roubada, fica atenta, eles cobram 4 vezes mais caro. E na verdade a minha experiência foi completamente diferente. Eu chegar lá, peguei um tuk-tuk, né, o táxi local, e precisava achar um banco, tive dificuldade para tirar dinheiro, e não, vamos lá, o taxista me ajudou. Dia seguinte, me convidou porque era justamente ao lado do porto, o ponto de táxi, me convidou para conhecer a sua família, e ele pegou o envelope e mostrou fotos de como era a sua casa antes do tsunami. E para mim aquilo foi muito tocante, né, porque ele quis compartilhar junto com a sua família uma experiência tão difícil. Ele tinha uma casa dele linda, sabe? Uma casa que muita gente invejava mesmo, pelo espaço que ele tem, pela localização, né? Uma praia fantástica. Mas o terreno ali tinha plantação que sustentava a família, não tem mais condições de ter frutas, de ter legumes, verduras, porque ficou com sal, né? Do mar. E a humildade, né? Dele, ainda assim, com todas as dificuldades, né? Oferecer um chá, uma bebida, uma comida, eu achei aquilo muito tocante. E contar a história dele, né? Ele perdeu 4 entes queridos da família, né? Entre eles 2 filhos, e isso me fez pensar muito, né? no que é a vida, né? Tudo que é muito efêmero e tudo que muda muito. Então, a minha principal experiência nesse trabalho fotojornalístico foi de lidar com o ser humano e com a natureza de uma outra forma, porque tudo se transforma, né? E às vezes a gente esquece, a gente vive o dia a dia e se preocupa com coisas que não são realmente relevantes e importantes. E quando você se depara com figuras assim, né, sofridas e que tem uma história para contar tão difícil, mas que ainda assim é vencedora, batalhadora. E essa história em Sri Lanka realmente mexeu comigo, porque me fez pensar muito nos valores da vida e quanto é importante estar aqui e quanto é fantástico poder compartilhar essa experiência também, né, com outras pessoas. É difícil acreditar, e também não tem razão para isso, que você passou em 50 países e não teve alguma experiência ruim. Então eu quero saber de você qual foi a pior das experiências que você teve nessas suas viagens. Não, dificuldades elas acontecem, né? E a pior delas foi cruzando o Mar Vermelho. Eu me lembro muito bem que foi aquela região perigosa da Somália, né? Eu estava cruzando essa região. Existem muitos piratas somalis que assaltam barcos. Sim, e aí? E encantada, eu gosto de fazer a apneia, gosto de mergulhar, e encantada com a região, o barco ficou um pouquinho ancorado, né? E eu observei, né, com outra pessoa que estava comigo, observei que tinha um barco se aproximando, com 4 homens, e aí imediatamente pegamos o dinghy, né, que é o bote, nos encaminhamos para o barco, e chegando lá, eram os tais piratas. Eles não falavam nenhuma língua em comum comigo, nem inglês, nem francês, nem nada, e eu fiquei muito assustada, muito assustada. Eles tinham assim uma agressividade muito grande e eu armados? Lembro, eles não estavam armados, não tinham equipamento de pesca dentro do barco, o que me assustou. Da onde eles vêm, né? Eu estava mais ou menos a 35 milhas da costa, então realmente foi assustador, não tinha como saber de onde eles tinham vindo. Então imediatamente me lembro que eu tinha um maiô, né, e nessa região, você sabe como é que a mulher é tratada, né, assim, não respeita muito,
E eu fui, me vesti um pouco mais, peguei o rádio, liguei para os amigos franceses navegadores que estavam pela região e avisei. Falei, olha, estou na posição GPS e tal, essa situação está acontecendo, tem 4 homens que não estão armados, mas que estão aqui, não sei como lidar com essa situação. Eles pularam pro barco de vocês? Estava com os pés assim, em posição de pulo. Exatamente, já com a âncora e tal. Então eu comecei a pegar tudo que eu podia oferecer, realmente. Eu peguei biscoitinhos, comida e principalmente leite, eu tinha bastante leite, né? E todos aqueles em caixa. E aí eu cheguei, né, quase como aquela cesta básica, pronta para, né, tentar fazer essa relação amigável, né, uma relação amigável. Eu entreguei, eu me lembro que um deles olhou esse leite em caixa, provavelmente estavam acostumados com leite em pó, né? Essas regiões muito duras, normalmente eles tomam leite em pó, ele não entendeu o que era. Ele virou, ele olhou a caixa, falei, gente... E eu expliquei para ele que era o líquido. Mas o pior de tudo, né, além dessa agressividade e sem saber muito o que fazer, e não saber para onde ter socorro, né? Não tem socorro, né? Não tem como ligar o 90 daqui, sabe? E foi ele um deles mostrar que tinha uma infecção e que precisava de ajuda médica. Então aí as coisas começaram a mudar um pouco e eles começaram a ficar menos agressivos, mas ainda com aquela, né, imposição assim, né, de que eu posso fazer qualquer coisa. E eu me senti muito frágil, muito pequena e muito distante de tudo, né? Então eu lembro que eu tinha um kitzinho de primeiros socorros. Entregou. Entreguei um antibiótico e falei um de manhã, assim, um à noite na hora de dormir, quer dizer, tudo com uma base de gestos e finalmente eles foram, mas... Depois que eles foram, foi um alívio. Você não acreditou que eles tinham ido? Foi impressionante. Eu não sabia como me colocar naquela situação. Eu não sabia. Qualquer coisa poderia ter acontecido ali comigo e ninguém nunca ia saber, talvez. Então, foi uma fragilidade, né, muito forte que eu senti. Você se viu com um gatilho apontado para a testa. Muito bem. Olha aqui, minha querida, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu acho que esse papo é um papo para horas e horas e horas. A gente vai te convidar outras vezes. E a gente quer te oferecer os microfones e as câmeras do Menorá na TV para você fazer suas considerações finais e se despedir dos nossos telespectadores. Bom, primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. É um grande prazer poder estar lidando com um público tão inteligente, tão interessante, democrático. É bom poder falar dessas minhas lutas. É uma luta que é muito difícil, né? Ser fotógrafa, fazer essa combinação do jornalismo com a arte e é um desafio diário, mas eu faço questão de continuar na minha luta, é importante, e lutar por causas que merecem visibilidade e tratar tudo isso de uma maneira muito séria, tanto do lado social quanto do lado ambiental. Muito bem, é importante para nós que temos um canal de comunicação que você assiste, colocarmos pessoas jovens com grande experiência de viagens pelo mundo inteiro, principalmente perseguindo um equilíbrio ecológico que é bom para você, para mim, para o teu filho, para o teu neto, para todos aqueles que vão viver depois que nós deixarmos esse mundo. E nós precisamos também trabalhar para que nós possamos deixar um caminho de equilíbrio, um caminho de respeito, um caminho de atividade absolutamente pertinente nesse mundo tão complicado, tão difícil e principalmente onde o respeito é uma palavra que não só pouco se fala, mas também pouco se pratica. Estaremos de volta quarta-feira que vem, em Menorá na TV, entrando no ar pelo canal 14 da NET, às 10 horas da noite, e em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir, que você encontra aqui embaixo, gravado em termos de grade. Até lá. Nagila